Boa tarde, meus queridos irmãos. Que bom mais uma vez estarmos neste domingo falando um pouco mais da palavra, né? Queremos agradecer porque o Senhor assim nos permitido. E hoje, irmãos, nós vamos dar continuidade, né? Hoje é o nosso último capítulo, a nossa última lição de número 13. A gente hoje encerra esse nosso tema que a gente vem todos os domingos trabalhando, que é o nosso tema depressão. E hoje nós vamos falar da depressão por conta da nossa ansiedade, né? E aí, irmãos, o nosso texto básico de hoje vai ser Filipenses 4:6, né? Eu pediria aos irmãos já para pegar suas Bíblias e já deixar selecionadozinho essa passagem que nós vamos hoje ter como texto básico. Mas antes, irmãos, nós vamos falar dessa experiência de Filipenses, né? Que são as orientações de Paulo, né? Para não corrermos esse risco dessa depressão, né? Por conta da ansiedade. Mas antes nós vamos agradecer a Deus, né? Por Ele nos dar mais essa oportunidade de aprendizado, ok? Eu convido os irmãos para, nesta tarde, estarmos orando. E eu convido para que vocês possam estar fechando os olhos e vamos orar ao nosso Deus para agradecermos por tudo que Ele tem nos concedido. Vamos orar. Oremos, irmãos. Ó Pai querido, Pai de amado, nós te agradecemos, Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos dá essa condição, Pai, de podermos estar aqui para aprender mais um pouco de Ti. Que nessa 13ª lição, Senhor, o Senhor vem falar aos nossos corações sobre um assunto que é tão pertinente e tão atual, que é os riscos das depressões, Senhor. Queremos que nesse período que estudamos a Tua Palavra, o Senhor possa ter transformado vidas, conceitos, imagem daquilo que a gente tem sobre essa doença, sobre aqueles que estão próximos e de alguma forma pode até estar sentindo, né? Que nessas lições que nós estudamos, Pai, possamos ter a certeza de que o Senhor está conosco, possamos ter a certeza de que o Senhor tem nos ensinado a agir de forma diferente a partir desses ensinamentos. Queremos que nesta tarde o Senhor possa concluir esse assunto, nos trazendo mais uma vez a Tua Palavra, Teu conforto, os Teus ensinamentos, Senhor. Por isso te agradeço e te peço para que fique conosco, pois é em nome, Pai, do Teu Filho amado Jesus que eu oro e agradeço. Amém, Senhor. Pois é, irmão, nós vamos estar dividindo esse vídeo em dois. Hoje é o nosso último capítulo, nossa última lição. E eu quero pedir aos irmãos para que próximo domingo, nosso irmão Marcelo, né, esse casal Marcelo e sua esposa, ele vai nos trazer um outro assunto, mas que de tão importante quanto esse aqui. E eu convido os irmãos para domingo estarmos mais uma vez juntos, né, para estudarmos com os irmãos que vão estar nos trazendo esse assunto, nos trazendo mais um ensinamento na nossa EBD. E como eu falei, irmãos, o nosso texto básico hoje vai estar lá em Filipenses, capítulo 4, verso 6, né? E hoje a experiência é de Paulo, quando Paulo fala aos filipenses para justamente não correr esse risco da ansiedade levar à depressão, certo? Então, eu queria pedir aos irmãos para que pudesse estar acompanhando. Vamos ler o nosso texto básico, que é Filipenses, capítulo 4, né? Do verso 6. E a palavra diz o seguinte, Filipenses 4, 6 e 7. Diz: Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E o 7 diz: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes
em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então é justamente esse texto básico que a gente vai estar falando um pouco mais hoje sobre, né, esse assunto que a gente já tem vindo todos os domingos falando sobre ele. E o autor, ele começa falando o seguinte, que a ansiedade verdadeiramente tem sido uma das maiores causas, irmãos, de depressão em nosso tempo, né? Essa coisa de você estar ansioso, ele tem contribuído muito para essa doença, que eu diria dos tempos atuais, que é a depressão. Em todo o tempo nós vemos gente, né, preocupada, inquieta, né, diante de situações que lhe provocam dúvidas ou medo. Isso faz parte, isso é normal do ser humano. São as emoções que não andam bem, né? São os negócios que de repente não estão dando aquilo que se esperava, né? São problemas de familiares que são difíceis de resolver. Enfim, são vários motivos, né? E esses motivos, irmão, não faltam, né, para deixar ansiosos nesses dias loucos em que vivemos. Então, toda essa gama, esse conjunto, né, de problemas que a gente aqui enumerou alguns deles, mas que com certeza tem mais no nosso dia a dia, isso pode nos trazer essa ansiedade, né? E como a gente já viu, essa ansiedade, ela não pode nos levar a uma depressão. Ela não pode nos levar a uma forma depressiva, né? E interessante que a ansiedade, ela é tida como uma das principais razões para as pessoas desenvolverem doenças psicossomáticas, né? Então você vê que o negócio não é muito fácil e não é legal. E encherem, né, os hospitais com essa doença. Isso não vem de agora não, gente. Isso já vem de muito tempo, né? Na Bíblia encontramos várias histórias de pessoas que sofrem no corpo fisicamente por causa de problemas na alma que não foram bem resolvidos. A gente até comentou sobre isso em aulas passadas. Quem nunca lidou com ansiedade? Né? Quem nunca lutou contra a angústia? São temas que são totalmente atuais nos nossos momentos, principalmente agora. Os problemas e as aflições, irmãos, eles são companheiros inseparáveis de todo e qualquer ser humano, né? E não podem ser simplesmente esquecidos e abandonados. Isso está no nosso dia a dia. Então, são situações, são momentos que a gente não pode simplesmente esquecê-los, porque eles estão, como o próprio autor fala, eles estão todos os dias no nosso dia, né? E agora mais do que nunca. Então, a gente não pode simplesmente esquecer ele dali ou simplesmente achar que não existe. Lidaremos e lutaremos contra a angústia até o fim das nossas vidas. Isso vai fazer parte do nosso dia a dia, dos nossos tempos, principalmente esse tempo que estamos vivendo agora. E como o próprio autor falou, isso não é nada de agora. Isso já vem desde que o mundo é mundo. É lógico que uma dose pequena e natural de ansiedade é saudável para todos, mas em que sentido? Afinal, diante das adversidades, é muito comum reagirmos, né, com a devida preocupação. E o problema é quando essa ansiedade, ou essa pequena ansiedade, cresce, tornando-se insuportável e incontrolável, fazendo da existência de uma pessoa algo insuportável. E é aí que mora todo o perigo, é aí que mora toda a observação e o cuidado. E aí a gente começa colocando justamente o primeiro ponto, que vai falar justamente do que o Paulo, quando está preso, ele escreve, né, aos filipenses, é a ansiedade dos filipenses, né? Vamos ler um pouco, né, sobre, mesmo Paulo estando preso, né, e como a gente viu na aula passada, né, Paulo passando pelo que passou, mesmo assim ele consegue, né, escrever e escreve aos irmãos de Filipos, justamente prevendo, né, os cuidados para que aquela igreja, aquele povo, né, não passasse pela situação de depressão diante da ansiedade que estavam vivendo. E um dos motivos que fez Paulo escrever aos Filipenses foi a ansiedade com que aqueles irmãos estavam vivendo.
né? Então, mesmo preso, o Espírito Santo ele inspira Paulo a escrever algo que pudesse tratar os motivos que estavam severamente assolando aqueles corações. E, afinal, motivos eles não faltavam, irmão. A gente sabe que só o que tinha eram motivos para estarem, né, ansiosos. Havia perseguição do Império Romano contra o cristianismo, havia o egoísmo e a vaidade entre os irmãos da igreja de Filipos, né? Havia falsos mestres que confundiam as mentes dos crentes. Então, você percebe que havia um conjunto de fatores que estavam fazendo com que aqueles irmãos estivessem totalmente ansiosos, porque problemas era o que não faltava. E os irmãos filipenses não estavam muito diferentes dos momentos que a gente vive nos tempos de hoje, né? São esses motivos e muitos outros, né? Lógico, diferenciados, mas cada um com seus motivos, como a gente aqui já falou, que nos deixam, né, nesse estágio de ansiedade. E aí o que é que Paulo ele faz? Da prisão ele percebe que os cristãos em Filipe estavam se esquecendo da soberania de Deus sobre todas as coisas que acontecem no mundo e por isso os convoca a se alegrarem. E é aqui que eu quero falar, irmãos. Eu quero colocar o que Paulo justamente escreve aos irmãos filipenses. Então, imaginemos que, em vez dos irmãos filipenses, Paulo estivesse escrevendo para nós. E o que Paulo começa é justamente falando sobre isso, para que a gente não esqueça da soberania de Deus sobre todas as coisas que acontecem no mundo. E por isso os convoca a se alegrarem. É isso que Paulo nos faz aos filipenses e faz a nós agora. Mesmo da prisão, Paulo fazia questão de exortá-los a desfrutarem da alegria e da paz que em Cristo todos nós podemos ter. E aqui é que está a grande diferença. Se vocês não esquecem, irmão, da aula anterior, a gente falou um pouco sobre isso, né? A gente falou que a depressão, os motivos que a levam, elas, para o cristão, elas não precisam permanecer, né? A gente sabe que tudo isso, o Senhor nos avisou que teríamos aflições, né, tribulações. E Paulo, mesmo preso, né, com tudo isso que estava acontecendo em Filipos, deixando os irmãos de uma certa forma ansiosos, Paulo fala sobre justamente o que devemos fazer. E ele exorta justamente os irmãos a desfrutarem da alegria e da paz que em Cristo todos nós podemos ter. Não havia motivo para tanta ansiedade entre os filipenses. Observemos as palavras do apóstolo, né? A gente vai ver o que é que Paulo fala lá em Filipenses, capítulo 4, do 4 ao 9. Né? Ele vai dizer o seguinte: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém, irmãos? Então, irmãos, é isso que o apóstolo Paulo coloca para os filipenses, e é isso que nesse momento eu peço aos irmãos para refletirem. Paulo lembra que o verdadeiro cristão, ele não tem motivo para viver mergulhado em ansiedade. Não tem mesmo, não. Se pensarmos um pouco, se refletirmos um pouco, a gente percebe que se estamos realmente, né, se temos a certeza que há um Deus maravilhoso, um Pai que criou todas as coisas,
e que Ele nos previu que na vida teríamos tribulações, passaríamos por situações, né, difíceis, mas que Ele venceu. E assim como Ele nos diz, olha, você não vai precisar passar por isso muito tempo, nem deixar com que isso afete sua vida de maneira tal que você fique e entre em uma depressão. E é isso mesmo que Paulo está fazendo, lembrando aqui aos Filipenses. E aí eu trago justamente tudo isso que Paulo fala aos Filipenses para nós, para o nosso dia a dia, para que os irmãos possam entender, possam compreender e vivenciar essas palavras que Paulo fala. Uma coisa é ficarmos angustiados por aquilo que pode acontecer amanhã. Outra bem diferente é permanecermos angustiados por semanas ou meses, irmãos. É isso a grande diferença que o Paulo fala e que a Bíblia nos ensina. A ansiedade pode ser bem tratada de acordo com as palavras de Paulo. Depois de tê-lo chamado à igreja, chamá-los a não viverem ansiosos, bastando para isso que tenham uma vida de oração. Olha só. Segundo o apóstolo Paulo, uma vida de oração pode curar-nos da ansiedade caso ele ainda esteja em seu estágio inicial. E por quê? O que está por trás da ansiedade? Né? Essa questão que Paulo nos coloca e essa pergunta que ele faz aqui, a gente vai discutir ela no segundo momento, no segundo vídeo, mas eu queria, antes de passarmos para o outro vídeo, irmãos, falarmos dessa questão que Paulo deixa bem claro, né? O primeiro ponto que eu quero chamar a atenção aqui é que Paulo ele faz questão de exortarmos os filipenses a desfrutarem da alegria e da paz que em Cristo todos nós podemos ter. Esse é um ponto. E assim como ele exorta, né, aos filipenses, ele também vai nos exortar no dia de hoje a desfrutarmos da alegria e da paz que em Cristo todos nós podemos ter. E aí outra coisa que eu quero colocar para os irmãos é que não podemos viver ansiosos por muito tempo. O cristão verdadeiro, ele não precisa ficar, né, por meses, por semanas ansiosos. E por que não? Né? Bastando que tenha uma vida de oração. Paulo diz, olha, se você realmente busca o Senhor, se você realmente crê que é um Deus poderoso, né, que fez tudo, que é dono de tudo, que conhece tudo, você não vai ficar ansioso por mais tempo, porque essa sua intimidade com o Senhor vai fazer com que você tenha isso na sua mente, né? As tribulações vão vir, né? Momentos difíceis teremos, mas eu tenho a certeza da vitória que meu Deus Todo-Poderoso me promete. E Deus é um Deus de promessa e Ele cumpre suas promessas. Nós aqui não cumprimos para com Ele, mas o Senhor cumpre todas as promessas para conosco. Então, essas perguntas que o autor aqui no final faz, né, que é sobre a questão que, segundo Paulo, uma vida de oração ela pode curar-nos da ansiedade, caso ela ainda esteja em seu estágio inicial. Isso é algo bem real e sabemos que isso é possível sim. E a pergunta é por quê? O que está por trás da ansiedade? Isso, irmãos, nós vamos começar a discutir nesse segundo momento do nosso segundo vídeo. Então, eu convido os irmãos para estarmos dividindo isso em 2 vídeos e agora a gente vai finalizarmos esse para entrarmos no segundo. Amém, irmãos?